Para entender mais do que tem acontecido no Supremo, do julgamento, eu converso agora com o advogado criminalista Matheus Falivene, que é doutor em Direito Penal pela USP. Matheus, muito boa tarde para você. Muito obrigada pela participação. Bem-vindo. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Eu que agradeço poder participar aqui com vocês. Matheus, a gente estava ouvindo agora alguns trechos das alegações da defesa, né? Ontem, durante toda a tarde, a gente viu a defesa dos 8 réus apresentando suas considerações, cada um com 1 hora de duração, hoje pela manhã também. Eu gostaria de ouvir a sua análise. Que pontos que você destaca dessas alegações, que pontos mais sensíveis ou que pontos que podem ditar para a gente, por exemplo, os rumos desse julgamento? O que você destaca? Olha, tiveram pontos bem interessantes, tanto ontem quanto hoje. Destacaria especialmente o primeiro ponto que as defesas têm debatido é a delação do Mauro Cid, né? Tem batido muito na questão da voluntariedade dessa delação, falando que teria sido forçado, teria sofrido pressão e também teria mentido. Então, esse ponto é um ponto para as defesas muito importante. Outro ponto que as defesas bateram, e também esse ponto é importante, é a questão de como foi feita a acusação nesse caso. Daí a questão do chamado princípio acusatório adversarial, que é uma questão de processo penal, que é o quê? A função do juiz no processo penal. E indagaram isso. O ministro Alexandre de Moraes fez muitas perguntas, participou muito mais que o próprio Procurador-Geral da República na instrução, e esse é um ponto também muito interessante, porque esse é um tema que se debate muito aqui no Brasil, que é essa questão da postura ativa do juiz. Não deveria, em tese, ser assim, é uma coisa que não se adequa a um processo penal moderno. Então as defesas trouxeram isso e também trouxeram daí um ponto, e esse ponto é de mérito, que é a questão de não se ter provas com relação especialmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa dele coloca que não haveria uma prova ali, não haveria uma assinatura, não haveria de fato algo que dissesse que ele cometeu esses crimes. Eles colocam porque o que acontece? No processo penal, no direito penal, a gente tem a ideia do domínio do fato. A pessoa, para cometer um crime, ela tem que cometer o verbo do crime e tem que ter o domínio dessa conduta, que é o chamado domínio do fato. E a defesa coloca isso, fala, olha, ele não teve isso, outras pessoas talvez tenham feito essas coisas, porém ele especificamente não há nada nele que diga que ele fez, até porque se ele quisesse, poderia ter feito de fato, feito mais. Então a defesa traz esses pontos. É lógico, a gente não sabe ainda até que ponto essas questões vão influenciar ou não os ministros, mas como defesa são pontos importantes que têm que ser colocados, porque eventualmente pode até servir para absolver, e se não absolver, para ter um recurso para o plenário, para esse caso aí poder continuar, eventualmente com algum sucesso pela defesa. Matheus, agora, muitos analistas, muitos especialistas estavam dizendo que esse é um julgamento já com um resultado previsível, favorável à condenação. Você vê alguma possibilidade de mudança do resultado mesmo em si, depois dessas alegações da defesa, com esses pontos em especial que você citou? Olha, o cálculo que se faz, sim, é que haverá uma eventual condenação, ela era quase certa, na verdade, pelos julgamentos anteriores que se tem, pelas manifestações dos ministros. O ministro Alexandre de Moraes até já se manifestou no sentido da condenação, então se entende que haverá uma condenação, mas a defesa tem que brigar, tem que lutar, porque pode ser que consiga convencer os ministros a absolver um ou outro réu, ou mesmo que não consiga convencer pela absolvição, consiga convencer por penas menores. A gente tem que lembrar que as penas que são combinadas para esses crimes, somadas, são penas bastante altas, que podem até passar de 40 anos, pelo cálculo. Então, se a defesa, ainda que não consiga absolver os réus, consiga fazer com que eles peguem uma pena menor, já é uma vitória. Por isso que essa batalha da defesa. Então, é importante que sim, o caminho aparentemente é a condenação, mas existe uma chance sim de absolvição, ainda que pequena, e a defesa vai brigar nisso, e se não conseguir, eventualmente, brigar por penas menores para os réus do caso. Matheus, te parece provável que o ex-presidente Jair Bolsonaro pegue, de fato, uma pena máxima de 40 anos de prisão? Olha, parece sim, em tese sim, pelo que está se desenhando, esse talvez seja o resultado, considerando que se houver condenação dele, ele vai ser considerado líder. Não só pela posição de presidente da República que ele tinha um pouco antes dos atos e durante também a execução de alguns desses atos, mas também pelo discurso dele, por toda essa questão. Então, caso o Supremo considere ele como culpado e o condene, a turma o considere culpado e o condene, com certeza a pena dele será uma das maiores, ou se não a maior. E pelos meus cálculos, elas são cálculos, digamos,
por cima, né, mas as penas redundariam aí de 20, 25 anos até 40, 45 anos, dependendo aí de circunstâncias a serem consideradas, como, por exemplo, a pena base. Então, no caso dele específico, do ex-presidente, considerando que, se condenado, ele provavelmente será considerado o mentor do ato, o cabeça, né, quem estava no comando final, a pena dele provavelmente será maior que a dos outros, e por isso acredito que deve chegar nesse patamar. Lógico, se houver condenação, como eu disse, não é certeza, aparentemente haverá, mas ainda não é uma certeza, até porque as defesas, depois desse julgamento, provavelmente vão tentar recorrer para o plenário para tentar, se for o caso, reverter ou postergar uma execução dessas penas. O esperado é que os ministros votem ali de certa forma, semelhante. A gente pode esperar algum tipo de divergência, talvez, mais em relação à pena que vai ser aplicada do que a decisão em si? Sim, eu acredito que sim, deve haver divergência, porque assim, é um processo de julgamento muito complexo. Existem muitos pontos aí que diz respeito a cada um dos crimes, se incide ou não cada um desses crimes no caso, e também sobre as penas para cada um dos crimes. Então é natural que num caso como esse, ainda que no contexto geral, né, no quadro geral, não haja uma divergência tão grande entre os ministros, hajam divergências em pontos específicos, sobre crimes específicos e penas. Então acredito que sim, haverá divergência, lógico. Se houver algum voto pela absolvição, será uma divergência bastante grande, né? Não sei se é esperado, acho difícil acontecer, mas pode ser que aconteça. Agora, pequenas divergências com relação a penas, com relação a cálculos, eu acredito que vão ocorrer, porque o caso é bastante complexo, é um processo muito grande, envolve muitos réus que tinham cargos importantes na República, e por isso, com certeza, haverá algum nível de divergência sim, e isso vai ser debatido em plenário. Além de ser um caso que, é claro, chama a atenção de todo o país, é um julgamento histórico. Primeira vez que um ex-presidente vai ao banco dos réus para ser julgado em um crime de uma tentativa de golpe de Estado. E aí são várias as discussões, né, Matheus? Inclusive com relação à forma como o julgamento está acontecendo. Tem um debate que foi feito, acredito eu que do ponto de vista jurídico talvez já seja um debate vencido, mas ainda vem sendo muito discutido, que é com relação ao fato do julgamento ter sido levado à primeira turma e não a plenário. Te parece de alguma forma que o resultado poderia ser diferente se ele fosse levado a plenário, ou seria talvez só uma questão de placar, mas com um resultado semelhante? Olha, essa questão é interessante. Provavelmente o resultado seria semelhante, seria uma questão mais de placar, mas sendo na turma, o julgamento dá oportunidade das defesas, caso haja condenação, recorrerem para o plenário. Primeiro por embargo de declaração, que vai ser para a própria turma, e depois por meio de recursos internos, recursos regimentais, que levariam eventualmente esse caso para o plenário. Então, que podem levar na verdade, né? Porque podem ser admitidos ou não. Creio que seria só uma questão numérica mesmo, sim. Lógico, o plenário, o debate ele é maior por serem mais ministros, né? 11 no total ali julgando o caso, então você tem um debate maior do que nas turmas, porém existe a possibilidade de eventual recurso. Então pode ser que esse caso posteriormente chegue ao plenário, inclusive dando oportunidade para a defesa falar. Então eu não vejo como um problema em si essa questão de turma versus plenários, e pode até ser uma vantagem para a defesa no sentido de conseguir ter recursos que podem eventualmente modificar o entendimento e também, se for o caso, até mesmo postergar a execução da pena. Porque lembrando que se fosse no plenário, uma vez julgados os embargos de declaração, não haveria recurso nenhum para se fazer e as penas seriam executadas. Agora, na turma, é possível, além dos chamados embargos de declaração, que hajam outros recursos que podem levar a plenário e daí fazer com que esse julgamento dure mais um tempo, aí mais 1 ano, 2 anos, não sei quanto tempo duraria, mas é possível sim. Não pode acabar se convertendo até numa vantagem para a defesa essa questão. A gente reforçar que é uma decisão prevista no regimento, né? Se eu não me engano, desde do mensalão para cá a gente teve essa mudança. O que Alexandre de Moraes muito provavelmente tem levado em consideração, Matheus, para levar o caso para a primeira turma e não para o plenário? Justamente dar mais celeridade ao julgamento, não ficar muito tempo o Supremo trabalhando numa mesma pauta? Isso, o que acontece? Antigamente, as normas regimentais previam julgamentos assim de ações penais originárias em plenário. Só que acontece, o julgamento em plenário, pelo número de ministros, ele é mais complexo, demora mais, depende das datas que o plenário se reúne. Por isso, até que foram criadas, há muitos anos atrás, as turmas, né? Para você ter 2 grupos ali julgando, casos em tese mais rápido, e depois, se for o caso, trazendo para o plenário. Então, a ideia de você julgar as ações penais originárias nas turmas é justamente dar uma maior celeridade a esse julgamento,
permitindo que a turma julgue e daí, se for o caso, defesa ou acusação, levarem esse caso para julgamento em plenário, que é um julgamento mais lento. Então, essa decisão ela é amparada, né, essa decisão do ministro de trazer para a turma e não para o plenário, ela é amparada em normas regimentais que dizem que atualmente cabe à turma julgar esse tipo de caso e não ao plenário. Mas é lógico, como eu disse, pode eventualmente, esse caso, subir para o plenário, ser levado para o plenário por meio de recursos. Só antes da gente encerrar, Matheus, queria te fazer uma pergunta mais prática. Terminado o julgamento, que muito provavelmente vai ser um julgamento mais breve, quando que as penas começam de fato a ser aplicadas? Bom, as penas vão ser aplicadas, executadas a partir do momento que transitar em julgado. Então, a partir do momento que não couber mais nenhum recurso contra essa decisão, é certificado o trânsito julgado e, havendo condenação, é executada a pena. Começa-se a cumprir uma prisão chamada prisão-pena. Então, daí é expedido uma mandado de prisão contra os réus que estão soltos, ou também contra os que estão eventualmente presos, inclusive prisão domiciliar, e eles são daí levados ao cárcere. É lógico, uma vez que tem execução, vai abrir oportunidades para as defesas discutirem aí questões de execução penal, prisão domiciliar, benefícios na execução, depois de algum tempo progressão. Então começa-se um novo processo para executar essas penas, para que elas sejam cumpridas, isso a partir do momento em que não houver mais recurso, houver o chamado trânsito em julgado. Matheus, quero muito te agradecer, viu, pela participação, pela contribuição que você trouxe para a gente. Muito obrigada, uma ótima tarde para você e até a próxima. Eu agradeço, ótima tarde a todos, até a próxima.